Oi pessoal, bem-vindos ao Bunker e hoje é um programa que é uma solicitação de alguns de vocês já há algum tempo. Muita gente aí pediu para que eu comentasse um pouco quais são os meus métodos de estudo, como que eu faço para abordar os temas que eu trato aqui no Bunker ou quando eu escrevo alguma coisa e tal. Enfim, vou falar aqui, mas já aviso que eu não sou talvez o melhor modelo para vocês, tá gente? Acho que tem gente que fala sobre isso muito melhor do que eu, que inclusive pode provar que é realmente inteligente e que os métodos que usam de estudo funcionam, como por exemplo nosso querido Gabriel Ferreira. Mas enfim, vamos lá, vou comentar aqui um pouco, quem sabe de repente algum de vocês pode ter alguma ideia, pode ter alguma prática que eu faço aqui que possam usar. Então, para começo de conversa, normalmente eu gosto muito de pegar certos temas, certos assuntos e me aprofundar neles, estudar bastante sobre eles ou ler bastante sobre eles, pegar o maior número de referências que eu consigo e que encontro por aí e que meu bolso possa cobrir e passar um avião aqui no Bunker neste exato momento aqui por cima. Enfim, então por exemplo, recentemente eu comecei a ler o Mark Fisher, né? Esse cara aqui, que eu já comentei acho que com o Luiz Verde, comentei por aí em algum lugar, o Realismo Capitalista e o Fantasmas da Minha Vida. E lendo sobre o Mark Fisher, eu terminei começando a me interessar sobre um tema que é a liminaridade, o liminal, tudo. Com isso, eu comecei a abordar e ir atrás de autores que falem sobre isso. Só que eu fui parar em alguns antropólogos, fui chegando lá no Freud, fui pegar um pouco a literatura de horror e de repente eu me toquei que eu precisava ler um pouco mais sobre romantismo. Então, sobre o romantismo, sobre o grotesco. E aí eu terminei encontrando esses livros aqui, por exemplo, o romantismo, esse aqui é sobre o grotesco, e comecei também a separar na minha biblioteca o que eu tinha sobre o romantismo. Então você tem aqui, por exemplo, que não é sobre o romantismo, é sobre o iluminismo, mas como o romantismo é uma resposta ao iluminismo, eu fui atrás aqui sobre temas sobre o iluminismo. Peguei esse aqui também, Romantic Revolution. Tem um aqui, que eu acho que não está por aqui mais, eu devia estar, que é um livro do Isaiah Berlin, que fala sobre as raízes do romantismo. Devia estar por aqui, mas não está, acho que eu coloquei em algum outro lugar. Mas enfim, está por aqui. Enfim, e aí eu vou fazendo essas ligações, essas conexões, tudo. Enfim, aí eu gosto, por exemplo, de ter nos meus cadernos, isso é importante também. Eu sou daqueles que gosto muito de anotar nos livros, tá? Eu marco os meus livros aqui. Aqui acho que não vai dar pra ver porque está marcado a lápis, mas vocês vão ver que tem anotações aqui. Normalmente eu dobro também a página do livro, que eu acho mais fácil localizar, ou uso post-it também para marcar. Fora isso, uma coisa que eu faço muito assim é ter esses caderninhos que eu acho muito bons para anotação, tanto desses aqui, pode ser desse daqui também, que esse aqui abre para cima, esse aqui para o lado, que eu acho que eles são baratos, são flexíveis, fáceis de usar. Então, por exemplo, esse aqui é o meu caderno de anotações sobre romantismo, gótico, horror. Esse aqui é um caderno de anotações específico sobre o Mark Fisher, que é um cara que eu estou estudando. Tem um outro aqui que é só sobre filosofia, que é uma das coisas que eu ando sempre me preocupando em ter mais atenção e mais cuidado ao estudar filosofia. Então, por exemplo, esse livro aqui, A Filosofia a Partir de Seus Problemas, uma indicação do Gabriel Ferreira, é um livro que eu tenho muito como referência. Obviamente eu não sou filósofo, não sou nem sequer um estudante de filosofia, eu simplesmente tenho interesse pelo assunto e para não ficar tão perdido, para não falar tanta bobagem, eu vou usando esses métodos aqui, porque é para com calma, com vagar, uma coisa de cada vez. Então, por exemplo, esse aqui é a Filosofia a Partir dos Seus Problemas. Eu retomei uns estudos que eu estava fazendo sobre o Aristóteles. Então, você vê que o Aristóteles é todo marcado, cara. Aqui é Ética Nicômaco, todo anotado, eu dobro a orelha assim e tudo. E aí eu vou fazendo retomando esse estudo do Aristóteles, usando um pouco do Mário Porta assim como referência, como falei, para não falar tanta bobagem. Aliás,
falando em Aristóteles, esse aqui é o Enrico Berti, tem os Novos Estudos Aristotélicos, eu acho fenomenal. Para mim que careço de uma orientação melhor sobre filosofia, essa série aqui de livros do Enrico Berti me ajudou bastante a entender melhor o pensamento do Aristóteles. Novamente também, muita anotação, marcado, bem, tomando posse dos livros. E aí vocês veem que aqui tem uma mesa, eu gosto de estudar em pé, tá? E ela está meio dividida pelos temas que eu estou estudando atualmente. Então você tem essa parte aqui que tem os livros do Mark Fisher, não dá para mostrar muito aqui, mas está aqui embaixo os livros do Mark Fisher, os livros sobre o romantismo, livros sobre o iluminismo, que mais? Tem uma parte de ficção científica e de literatura de horror e gótica que eu estou lendo, que está meio separado aqui, para eu ir acrescentando nas leituras. Então, por exemplo, aqui, bem à mão, né, eu tenho o Castelo de Otranto, o primeiro romance gótico de horror escrito. Eu tenho aqui uns livros de contos do Hoffman, está por aqui também. Tem bastante coisa aqui. Esse aqui é o Grande Deus Pan, é a versão em inglês do Arthur Machen. Como pronuncia esse nome, Luiz? Machen. Que foi o Luiz Vilavete que me deu. Inclusive, aliás, saiu uma edição nacional recentemente. Essa é a dica. Então ficam aqui à mão, porque, como eu falei, eu gosto de ter os livros aqui porque eu vou separando, estudando com mais atenção. Uma coisa que eu gosto também de fazer muito é dividir meio que os dias da semana, assim. Então, segunda-feira eu leio uma coisa, na terça outra, quarta outra, bem flexível, mas eu normalmente gosto de separar a semana assim. Então, vai ter dias que eu vou simplesmente ler só sobre um tema e vou ficar concentrado naquele tema. Aliás, uma coisa interessante, nessa questão de ler o Mark Fisher, romantismo, liminal, me fez correr atrás desse livro aqui, que é o Limiar, Aura e Rememoração, fala sobre o Walter Benjamin, e aí eu fui atrás do Walter Benjamin, então estou lendo o Walter Benjamin aqui também, que fica aqui bem à mão, bem prático. Uma outra coisa que eu ando estudando recentemente, retomando os estudos, foi por causa da série Os Anéis do Poder, que a Amazon fez, que criou aí muita polêmica, gente que gostou muito, gente que detestou. Eu achei bem legal, só que aí me animou de novo a retomar certas leituras do Tolkien, estudar um pouco mais, assim, coisa que eu já tinha esquecido, já tinha deixado lá para trás e tal. Então eu tenho aqui no canto, eu estou dando umas lidas no Tolkien, assim, umas relidas. Aliás, essa capa aqui é maravilhosa, né? Para mim essa edição aqui é a edição mais bonita nacional do Tolkien feita, com esse desenho que aqui você tem o dia, as montanhas, duas águias, aqui a noite, um dragão aqui em cima. Essa capa é demais, desenho do próprio Tolkien. E aí eu estou relendo várias coisas, assim, umas edições novas também que saíram. Então estou com o Silmarillion, o Hobbit anotado, e isso aqui que é, sei lá, um excelente guia para você entender. Acho que em especial assim a série Os Anéis do Poder é esse Atlas da Terra-média, que conta a história das eras, primeira era, segunda era, todo ilustrado com mapas e tal. Nesse momento estou fazendo uma leitura do Tolkien que está mais próxima de um estudo do que uma leitura de entretenimento, porque a ideia é em algum momento aí do futuro, para 2023, não para esse ano, gente, para 2023, eu espero fazer algum programa aí abordando um pouco do Tolkien, quem sabe. Então é isso, assim. Normalmente também eu gosto de se reservar do dia pelo menos 1h30 assim, de estudo mais concentrado, tudo, onde eu dou uma desligada em celular, computador e tal, para ficar mais concentrado só nos estudos mesmo, nas leituras. E então isso é importante, a questão de dividir o tempo, assim, tipo, tem dias que eu vou ler só o Tolkien, tem dias que eu vou ler só sobre romantismo, tem dia que eu vou ler só sobre filosofia, que aí eu acho que funciona melhor. Tento reservar um pouquinho um espaço para escrever, mas é difícil fazer o bunker. Isso aqui também é um livraço que eu estou lendo recentemente, que é esse Grécia Revisitada, ensaios do Frederico Lourenço sobre literatura, teatro, filosofia
grega. Isso aqui é estupendo, é muito, muito foda, assim. Recomendo muito que vocês tenham esse livro à mão, vale a pena. E eu acho que é isso, gente. Não tem muito segredo, não. Uma coisa que eu gosto muito também de fazer é ter alguns amigos com quem eu posso conversar sobre esses temas que eu estou estudando, que eu estou lendo, porque é uma forma. Aliás, curiosamente, estava falando hoje com um grande amigo meu, que é o Aldo, que é arquiteto aqui em São Paulo, tudo. A gente estava falando um pouco sobre o Walter Benjamin, porque ele fez doutorado na Inglaterra, ele estudou muito o Walter Benjamin. A gente estava conversando, tal, porque eu falei que estava empolgado com a leitura do Passagens, e você percebe o quanto você ganha numa conversa, né? Numa conversa com alguém que entende do assunto, que conhece, com quem você pode trocar suas impressões, corrigir as interpretações erradas que você vai ter, porque obviamente você vai ter interpretação errada. Então é muito legal assim, você ter alguns amigos com quem você possa conversar sobre essas coisas, que eu acho que ajudam bastante, em especial para esse estudo mais autodidata, mais tranquilo, que não tem obrigação, né, acadêmica, nada. Obviamente que se você tem uma obrigação acadêmica de produção de textos, de pares que vão julgar o seu texto, você tem uma grande vantagem, porque você tem pessoas qualificadas que vão analisar o seu trabalho. Acho muito bom. Para quem é como eu, assim, meio perdidão na vida, vale a pena você ter esses amigos, porque aí você pelo menos tenta não falar tanta bobagem. Então é isso, gente. Acho que esse aqui é um pouco da minha rotina de estudos, assim. Se vocês tiverem dúvidas, quiserem saber mais alguma coisa, podem perguntar aí. Prometo tentar responder da melhor maneira possível. E é isso. Tenho bastante livros na casa de vocês. Tentem se organizar para estudar bem. E é isso. Até uma próxima. Até mais. Tchau.